Olá pessoal, tudo bem? Mais um dia hoje, né? Graças a Deus. Hoje, dia 12 de fevereiro. É uma satisfação imensa estar aqui com vocês novamente. Espero que vocês estejam gostando do trabalho, das aulas. Quero parabenizar vocês também por estarem fazendo as atividades, os exercícios. E eu fico muito feliz por isso. O Instituto Rio Negro agradece também o incentivo e também agradece o esforço de cada um, tá bom? Hoje a nossa aula, a gente vai falar sobre o Kaizen. Kaizen significa melhoria contínua, é isso mesmo. Kaizen representa também mudança, aquilo que é bom. O Kaizen ele surge no Japão, tá bom? Geralmente, essas grandes filosofias de trabalho, como o 5S, Kaizen, Just in Time, o Kanban, isso tudo surge lá do Japão. O Japão ele passa por uma situação em relação à Segunda Guerra Mundial, em que ele praticamente foi destruído. Ele foi o grande perdedor da Segunda Guerra Mundial. E a partir de então, o Japão ele tenta se reerguer, ele tenta ressurgir das cinzas. Então o Japão se torna uma grande potência, muito disciplinada. Muitas tecnologias surgiram no Japão no decorrer do processo. E o Japão ele vai se reerguer depois de algum tempo após a Segunda Guerra Mundial. Então, do Japão surgem essas metodologias de ensino, de trabalho, metodologias quais servem até hoje, inclusive são adotadas e trabalhadas no Polo Industrial de Manaus. Então, o tema da nossa aula de hoje é o Kaizen. Kaizen significa melhoria contínua. Vamos lá, continuando. Kaizen também pode ser entendido da seguinte forma: o Kaizen é uma espécie de guarda-chuva que vai abranger todas as técnicas de melhoria, aglutinando-as de maneira harmoniosa para tirar o máximo proveito que cada um oferece. Então, dentro de uma indústria que adota essas filosofias de trabalho, e uma delas, como eu já frisei, é o Kaizen, a mente dos colaboradores, a maneira como os trabalhadores trabalham, os colaboradores desenvolvem seus processos, sempre estão embasadas na filosofia Kaizen, melhoria contínua. Ou seja, não existe nada perfeito que não possa ser melhorado. Então, tudo pode ser melhorado, tudo pode ser ajustado. Não existe nada perfeito que não possa ser melhorado. Geralmente, os trabalhadores que trabalham nessas indústrias que adotam essa filosofia Kaizen, eles não têm a filosofia da mediocridade. O que é mediocridade? Mediocridade é oriundo da palavra medíocre. E medíocre significa algo razoável, algo mediano. Então, a empresa que trabalha com essa filosofia, ela tenta passar para os colaboradores essa dinâmica da melhoria contínua. Ou seja, eu não posso ser um colaborador mediano, eu não posso ser um colaborador médio, eu não posso ser um colaborador que tem uma mente rasa. Então veja bem, a dinâmica do mercado hoje em si, você, por exemplo, que é um inspetor da qualidade, ou que pretende ser um inspetor da qualidade, você não pode ter uma mente rasa, ou seja, aquela mente mediana, fazer só o que é para ser feito. Não, eu tenho que ter uma mente aberta no sentido é, de fazer o a mais, de entregar o a mais. Tem que ter uma mente dinâmica, uma mente em que você seja proativo, uma mente em que você possa realmente desenvolver um trabalho de forma a mais. Não somente aquilo que se pede, mas sempre o a mais. Então, Kaizen é uma grande chuva, um guarda-chuva, perdão, que abrange todas as técnicas de melhorias, aglutinando-as de maneira harmoniosa para tirar o máximo proveito do que cada um oferece. Perceba que ele coloca aqui a palavra máximo proveito. Então, o colaborador tem que ter essa mente de alta performance. Então, Kaizen significa também melhoria contínua. Ah, Toda e qualquer organização que adota
dinâmica, essa filosofia, essa metodologia do Kaizen, ela sempre está orientada para o consumidor. Seja ela voltada para a robótica, para os sistemas de gestão, para a automação. Geralmente essas organizações têm muita disciplina no local de trabalho. Elas trabalham com Kanban, com a melhoria da qualidade, com just in time. Just in time significa no tempo certo, na hora certa, nas condições corretas. Geralmente as empresas que adotam o Kaizen, elas tentam trabalhar com zero defeito, com pequenos grupos. As relações corporativas são eficientes e eficazes, melhorando sempre a questão da produtividade e desenvolvendo novos produtos a cada instante e a cada momento. Então perceba que a dinâmica das empresas que adotam o Kaizen é uma dinâmica em que elas sempre tentam ser a melhor empresa, ou seja, fazer sempre o melhor, sempre o a mais. Então não esqueça disso, tá? O polo industrial, por exemplo, existem grandes organizações, grandes empresas a nível mundial e possivelmente você vai trabalhar dentro dessas organizações. Então você vai entrar no regime de trabalho em que as empresas elas vão te cobrar o máximo da sua eficiência. E aí você tem que ter essa perspicácia de entender que quando uma empresa exige de você o máximo da sua eficiência, é porque também ela vai te possibilitar insumos, ela vai te possibilitar recursos para que você possa desenvolver as suas habilidades, sejam elas habilidades pessoais, técnicas ou conceituais, da melhor forma possível. Vem comigo, vamos lá. O Kaizen, né, o conceito do Kaizen é de que, independentemente do cargo, seja você um gerente, seja você um inspetor da qualidade, seja você um agente de portaria, seja você um líder de produção, qualquer que seja o cargo, todos necessitam, todos deveriam admitir com sinceridade qualquer erro cometido ou falhas que existam em seu trabalho e tentar fazer melhor da próxima vez. Então perceba bem, o conceito do Kaizen também tipifica o quê? Que independente do cargo, se você é um inspetor da qualidade, se você é um gerente, se você é um gerente de RH, um líder de produção, se você é um operador logístico, qualquer que seja o cargo que você venha desenvolver numa indústria ou numa empresa, tá? É importante que todos deveriam admitir com sinceridade qualquer erro cometido ou falhas que existam em seu trabalho e tentar sempre fazer o melhor da próxima vez. Essa é a filosofia Kaizen. Tentar sempre fazer o melhor, com o máximo de eficiência, com o máximo de produtividade, com o máximo de eficácia, ok? Uma mente voltada sempre para a alta performance. Vamos lá. E quais são as características específicas do Kaizen? Uma delas é o envolvimento dos empregados, né, no que tange às sugestões, o trabalho em equipe, o pensamento voltado para os processos, técnicas simples como as ferramentas da qualidade. É por isso que você aprende as ferramentas da qualidade, porque através das ferramentas da qualidade você vai desenvolver melhor o seu trabalho, né? Além disso, uma outra característica do Kaizen é atacar a causa raiz dos problemas. Tá? Lembra da relação de causa e efeito que eu expliquei para você em sala de aula? Quando a gente estuda a ferramenta Ishikawa, a relação de causa e efeito, então não adianta eu apagar o incêndio ou tratar de forma paliativa os problemas. Eu tenho que achar a causa raiz, não somente resolver o efeito, mas eu tenho que achar a causa raiz do problema, ok? Além do mais, uma outra característica é construir a qualidade do produto de forma diferenciada e que possa satisfazer o cliente. Então aqui eu tenho algumas características importantes quando você entende o Kaizen. Características essas que as empresas vão trabalhar, vão desenvolver sempre focado no cliente. Perfeito. Uma outra mentalidade no que se refere ao Kaizen é que
podemos diferenciar o que é uma empresa com a mentalidade Kaizen de uma que não tem. Então, eu tenho aqui duas empresas, a empresa A e a empresa B. A empresa A, ela possui a mentalidade Kaizen e a empresa B não possui a mentalidade Kaizen. Então vamos lá, em uma fábrica de automóveis, um trabalhador vê um parafuso debaixo de um carro na linha de montagem, que aparentemente caiu durante a instalação. Então, na empresa A, que é a fábrica de automóveis, um trabalhador, ele viu um parafuso debaixo de um carro, né, da linha de produção, ou da linha de montagem, que aparentemente caiu durante a instalação. Tá? Portanto, nessa empresa, sem o Kaizen, o trabalhador ele faria o quê? O que é que o trabalhador faria quando ele percebesse que esse parafuso estava caído, estava jogado, estava no chão da linha de produção? Essa é a empresa que não tem o Kaizen. Então, essa empresa ela não se meteria, né? Ou seja, o trabalhador ele não se meteria, pois não é da sua área, ou seja, o trabalhador não estaria nem aí. Ah, não é da minha área, tá tudo certo, não quero saber, deixa o parafuso aí no chão. Sendo da sua área, avisa alguém para que tome alguma providência. Já numa outra mentalidade, esse trabalhador ele avisaria alguém para que tome uma providência. Somente se o fato se repetir, o chefe da área comunicaria a alguém da engenharia, obviamente, para proceder a uma alteração na linha de produção. Então são mentalidades diferentes, ok? Então, o que esse trabalhador poderia fazer? Né? O que o trabalhador Kaizen faria? Né? Agora, se o trabalhador tivesse a mentalidade Kaizen, olha lá a diferença. Mesmo que não seja da sua área, esse trabalhador procuraria investigar e descobrir por que o parafuso caiu. Então, uma empresa em que não tem a mentalidade Kaizen, o trabalhador fazia vista grossa, não se importaria muito. Agora, o trabalhador que tem a mentalidade Kaizen, ele mesmo não sendo da sua área, ele iria procurar investigar e descobrir por que o parafuso caiu. Olha a diferença de parâmetros. Esse trabalhador também, ele iria avisar a supervisão para repor o parafuso, e discutir a possibilidade disso estar e discutir a possibilidade disso não acontecer mais. Tá? Ou seja, é uma mente diferenciada. Tá? É uma mente em que a mente é treinada. Então, geralmente, o trabalhador que tem a mentalidade Kaizen, ele vai se importar, ele vai atrás, ele vai tentar resolver, ele vai comunicar, tá? Ele vai tentar resolver logo o problema, porque ele tem uma mente proativa, ele tem uma mente desenvolvida, ele tem uma mente à frente, ele não é um trabalhador ou um colaborador medíocre. Ele tem a mentalidade Kaizen. Então, ele avisa a supervisão para repor o parafuso e discute a possibilidade disso estar acontecendo com outros automóveis. Lá mesmo, verificam a possibilidade de mudança da linha de montagem para evitar o problema. O supervisor solicita a mudança e recebe a aprovação da gerência. É outro procedimento. Então, qual seria o resultado de tudo isso? O resultado de tudo isso é que no mesmo dia, todos os envolvidos são informados da situação e o problema é resolvido. Então, a ideia de uma empresa que tem a mentalidade Kaizen é resolver o problema. Não é ficar empurrando com a barriga, não é ficar fazendo vista grossa, não é fazer na semana que vem. Não, 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 não. É tentar resolver o mais rápido possível. Essa é a mentalidade. Então, tu percebe a diferença de uma empresa que tem a mentalidade Kaizen e a outra que não tem a mentalidade Kaizen? Então é nesse contexto que você vai estar inserido. Então, você que é inspetor da qualidade, se você tiver aquela mente razoável, tiver aquela, não for uma pessoa dinâmica, você não for proativo, não ter a visão de águia, não for um líder de verdade, não tiver a perspicácia, aí vai ficar complicado. Então é muito importante a gente sempre olhar além. É muito importante nós termos essa mentalidade, a mentalidade
Kaizen, ok? Vamos lá, continuando. A metodologia Kaizen, ela possui algumas etapas. Uma delas é a definição do problema, ou seja, identificação das oportunidades de melhoria, no intuito de escolher o projeto e formar uma equipe para resolver o problema, isso se for necessário. Um outro ponto é a medição, é o mapeamento do processo, a seleção dos indicadores e coleta de dados. Então, uma vez que identifico o problema, agora eu preciso resolver. Agora, resolver de forma responsável, mapeando o processo, fazendo a seleção dos indicadores e também a coleta de dados. O terceiro ponto é a análise do processo atual, identificação da hierarquização das causas do problema, ou seja, se tem um problema, agora eu vou hierarquizar, eu vou pontuar por que esse problema existe. Né? Exemplo, problema com a manutenção do monobloco de fabricação do televisor X. Aí esse problema existe. Agora eu vou pontuar por que esses problemas ou por que esse problema está existindo. Né? Aí eu posso trabalhar uma ferramenta da qualidade, como o Ishikawa, fazer a relação de causa e efeito para saber de que forma resolver o problema através, por exemplo, do 5W2H ou 5W1H. Tá bom? Então, existe essa dinâmica, né? Essa relação entre as ferramentas. Ok. Um outro ponto, uma outra etapa é a melhoria. Geração, seleção e implementação de ações de melhoria. Então, uma vez que eu identifiquei o problema, tá? Faço ali a medição, faço a análise dos processos atuais, aí sim eu vou gerar e ou implementar, através de uma seleção, as ações de melhorias para que esse problema possa ser resolvido. Existem problemas que serão resolvidos de imediato. Existem outros problemas que eles serão resolvidos de forma gradativa. Né? Nem tudo eu vou conseguir resolver de imediato. Então, às vezes, faz-se necessário aguardar, esperar. Isso é importante também, tá? E o controle, que é a avaliação dos resultados e documentação do processo, como eu já venho explicando para vocês, a questão da padronização, tá? Monitoramento para assegurar a manutenção e a evolução das melhorias. Então, essa é a mentalidade Kaizen, tá? E quem são os envolvidos do Kaizen? Quem faz parte desse processo? Todos de uma empresa. Porém, existe a autogerência, que ela está determinada a introduzir o Kaizen como estratégia da corporação ou da empresa, oferecendo apoio e recursos para a implementação ou implantação. Essa autogerência ela vai estabelecer o plano de ação Kaizen e as metas funcionais. Ela realiza as metas através do desdobramento do plano de ação e verificações. Ela vai criar sistemas, procedimentos, estruturas úteis para o Kaizen, porque se não tiver o envolvimento da alta gerência, nada acontece. Nada vai acontecer se a autogerência não estiver envolvida. Então, a autogerência, ela vai estar envolvida através desses pontos que eu acabei de expor para você. Aí vem a média gerência, ok? Que ela vai distribuir e implantar as metas do Kaizen, sempre orientados pela alta gerência, através do desdobramento do plano de ação. Ela vai utilizar o Kaizen nas capabilidades multifuncionais, ou seja, explorando a habilidade de cada funcionário, explorando entre aspas, tá bom? Estabelecer, manter e melhorar os padrões, conscientizar os trabalhadores sobre o Kaizen através de programas intensivos de treinamento. Eis aqui a importância dos treinamentos para conscientizar os trabalhadores. Porque veja bem, olha, eu já trabalhei em algumas empresas, já fui consultor, na verdade eu ainda sou consultor de empresas, e eu já passei por muitas empresas através das consultorias. Olha, existe pessoas e pessoas, hein? Então tem trabalhador que ele não está nem para a empresa, tem trabalhador que ele, sabe, só quer saber do bolso dele, só quer saber de pagar as contas dele, chega na sexta-feira ele diz, sextou. Ele não está nem aí. Então, esse tipo de trabalhador, ele não tem a mentalidade Kaizen. Ele é treinado, sabe? A empresa proporciona as coisas para ele, mas ele não está nem para a empresa, ele só quer saber do ego dele. Agora,
Tem funcionários que é top. Realmente são funcionários que fazem a diferença, sabe? Que entendem que estão ali na empresa, ou na indústria, ou na fábrica, para fazer a diferença, para somar com a empresa, para colaborar com a empresa. E um trabalhador desse, um colaborador desse, ele é visto. Lembra-se que as pessoas vão te observar. Você é um outdoor. As pessoas estão te observando. E vai chegar uma hora, você fazendo um trabalho de excelência, você vai ser visto. E as oportunidades vão chegar, as portas vão se abrir. Então, tem muito colaborador que é top, mas tem trabalhador, ó, que infelizmente não vai sair do raso. Infelizmente, porque a mentalidade é medíocre. Um outro ponto também do envolvimento da gerência é ajudar os trabalhadores a desenvolverem habilidades e ferramentas para a solução de problemas, através de treinamentos. Então, esse é o envolvimento da média gerência. Aí vem os supervisores, que eles vão usar o Kaizen nas tarefas multifuncionais, vão formular planos sobre o Kaizen e oferecer orientações aos trabalhadores, vai melhorar a comunicação com os trabalhadores e manter a moral elevada, a motivação, apoiar as atividades em pequenos grupos e o sistema de gestão individual ou individuais, introduzir a disciplina na área de trabalho. É muito importante a disciplina no horário de trabalho. Lá na indústria, você não vai ver pessoas na hora do trabalho, na linha de produção, lanchando, indo comprar pão na padaria. Vou ali comprar um pão e volto. Isso não existe. Isso não existe. Né? Então, lá na indústria, você não vai ver isso. Na indústria, você vai ter que cumprir horário, chegar no horário, registrar o ponto. Ou seja, a disciplina é importante. Todo e qualquer local que não tem disciplina, ele não prospera, ele não evolui. Todo e qualquer local que não tem organização, não vai para frente. Né? Então, a gente vê muita empresa por aí, sabe? Que os funcionários não têm disciplina. Chegam atrasado, sai no horário do expediente para merendar, para comprar pão, sabe? Não, não, não. A empresa vai pagar para você 8 horas trabalhado, então você tem que honrar essas 8 horas. Existem os intervalos, obviamente. Então, assim, tem muito local por aí que não tem disciplina. E se não tem disciplina, não vai para frente. As empresas vão trabalhar de forma medíocre e oferecer sugestões de Kaizen, ou seja, oferecer sugestões e alternativas para resolver os problemas. Bom, e os trabalhadores? Qual é o envolvimento deles? Participar através do sistema de sugestões. Tem colaborador que não dá uma sugestão, entra calado, sai calado, fica calado, não dá uma sugestão, né? Praticar a disciplina na área de trabalho é importante, como eu já venho frisando aqui. Envolver-se de forma contínua no desenvolvimento próprio para tornar-se melhor solucionador de problemas. Tem trabalhador que ele não quer se envolver, ele não se desenvolve, não faz um curso, não se preocupa em desenvolver o seu capital intelectual. Sabe, eu não consigo entender como é que uma pessoa que deseja ser um profissional de alta performance, eu não consigo entender como é que essas pessoas não têm a preocupação de se autodesenvolverem, né? Não faz um curso, não procura um aprimoramento, se acostumaram. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Vai para a internet, usa o YouTube, é de graça. Mas não tenho tempo, queridos e queridas, o tempo nós fazemos. Olha, sinceramente, eu fico pensando, graças a Deus, eu acredito que não é o caso de vocês. Eu enxergo em vocês o quê? Pessoas responsáveis, pessoas dedicadas, pessoas com comprometimento que estão fazendo esse curso aqui com a gente, né? E certamente vão se destacar no mercado de trabalho. E também ressaltar a habilidade e a experiência do desempenho do serviço, aprendendo várias funções. Então, os trabalhadores precisam também se envolverem, se desenvolverem, participar do processo, né? Então é muito importante. É tipo na sala de aula às vezes, né? Não é o caso de vocês, mas tem sala de aula, às vezes eu dou curso, ministro por aí, sala lotada de 80 pessoas, 70 pessoas. Você faz uma pergunta, ninguém responde, ninguém participa.
só está o corpo ali da pessoa, né? Graças a Deus que não é o caso de vocês, né? Vocês são uma sala de aula participativa, tanto presencialmente como de forma não presencial. Bom, e quais são os 10 mandamentos do Kaizen? ênfase no cliente, porque se a empresa trabalha com a melhoria contínua, a ênfase vai ser sempre no cliente. Aprimoramento contínuo, reconhecer os problemas de forma abertamente. Os problemas existem, tá, gente? Toda empresa tem problema. Todo lugar vai ter problema. E você vai ser contratado como inspetor da qualidade para resolver problemas. Isso aí é fato. Tá? Além de resolver problemas e reconhecer os problemas, é importante promover abertura para tentar resolver os problemas. Que abertura é essa? Abertura de solucionar, ou seja, de que forma solucionar. E também a criação de equipes de trabalho. Então, esses são alguns mandamentos do Kaizen. Assim como também é importante gerenciar projetos por intermédio de equipes multifuncionais. Tá? Numa equipe vai ter pessoas com várias habilidades, várias técnicas, multifuncional. Tá? Numa indústria, ninguém vai fazer equipe de trabalho porque eu sou coleguinha do Beltrano, do Ciclano, não. Nós vamos trabalhar nas empresas, montar as equipes com pessoas diferentes, técnicas diferentes, uma equipe multifuncional, que nem sempre nós vamos ter afinidade. Tá? Mas o mais importante é a gente estar ali nos entranhados afetos, justamente para tentar alcançar os objetivos organizacionais. É importante também neutralizar, ou melhor dizendo, é importante também ter um relacionamento correto com as pessoas, respeitando as pessoas, tá? Desenvolvendo sempre a autodisciplina, que é o item 8, sempre manter os empregados, os colaboradores bem informados através da comunicação e capacitar todas as pessoas no processo. Então, esses são os 10 mandamentos do Kaizen. Bom, eu agradeço aqui a participação de vocês, tá bom? Ficamos hoje aqui com a aula do dia 12 de fevereiro. Assistam o vídeo, faça os comentários lá no vídeo, é importante você fazer o comentário. E qualquer coisa, é só chamar aqui o professor Ulisses, que o professor Ulisses está à disposição do Instituto Rio Negro e também à disposição de vocês. Um grande abraço do professor Ulisses Cisa. Valeu!